Bom dia, paz esteja convosco, passando nesse dia abençoado para deixar uma palavra de Deus e compartilhar aquilo que tem sido alimento para o meu espírito, que é a palavra de Deus, e que você possa nessa manhã também receber essa palavra, essa bênção para a tua vida. Às vezes a gente para em frente de um vídeo desse e acha que não é para nós, mas é para você mesmo que Deus quer falar, é para você mesmo que Deus quer dar resposta, é você mesmo, não importa o momento, não importa a hora que você vai assistir esse vídeo, mas Deus quer falar com você através dessa palavra e quer deixar algo para a tua vida. É interessante que uma das coisas que nós não temos, os seres humanos, e nós precisamos ter é paciência. E a paciência não é para todo mundo. E nós precisamos desenvolver essa paciência, porque talvez você hoje queira uma resposta que você está impaciente porque você não está tendo mais paciência para esperar. Mas olha esse versículo que eu achei aqui na Bíblia e quero compartilhar contigo nessa manhã, aqui no livro do Gênesis 40, 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele o esqueceu. Nossa, você já parou para pensar? Você conhece a história de José do Egito? O filho de Jacó, de Raquel, a mulher amada. E isso desperta nos seus irmãos uma ciumeira, uma inveja terrível. Talvez hoje você esteja me ouvindo e não esteja entendendo por que muita gente tem se levantado contra a tua vida. Porque nós sabemos que a inveja é pior do que obra de feitiço, de umbanda, de magia negra. E às vezes, amado, você chega para alguém alegre contando o teu sonho e ele não está preparado para viver o teu sonho da mesma forma que os irmãos de José não estavam. Mas perceba, o que eu quero falar aqui hoje é que talvez você esteja impaciente por algo de Deus para acontecer na tua vida ou por algo que você esteja esperando que ainda não aconteceu e Deus está dizendo para você, espera, tem um tempo para que o sonho se realize. E é interessante que nessa passagem aqui que nós conhecemos, nós sabemos nesse exato momento o que José estava fazendo. Ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro e pede para que ele lembre dele lá fora. Só que não foi o que aconteceu. Só 2 anos depois, quando o faraó tem um sonho que ninguém conseguia interpretar, foi que ele lembrou que lá na prisão alguém chamado José havia interpretado o sonho dele e que tudo que José falou havia acontecido. Nós conhecemos a história de José. Talvez você seja o José da sua casa e ele está falando para você hoje que nós devemos estar o quê? Paciente, porque a paciência ela significa para nós a espera do tempo de Deus e que nós não devemos duvidar desse tempo de Deus na nossa vida. José sabia que havia promessas. José sabia que havia sonhos para se concretizar na vida dele. Mas olha o que acontece até que o sonho de José se realize. José, ele é vendido, ele é jogado numa cisterna. Entre a vida e morrer, entre a vida e a morte, é muito melhor ser vendido como escravo do que morrer dentro de uma cisterna. Os irmãos de José vendem ele agora como mercador de escravo. Ele vai parar na terra do Egito. Lá ele agora é escravo, ele vai ser vendido por escravo. Talvez você esteja se vendo assim, preso numa situação, escravo de uma condição que você não queria para a tua vida, porque você é filho do rei, você é filho do Senhor dos Senhores, você é um príncipe, uma princesa, assim como José era. José tinha condições, tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha um pai, e tudo José tinha. E talvez a gente esteja passando por um momento assim. Observe que foram os próprios irmãos de José, por ciúme, por inveja, por porfia, que vende José agora para esse mercado de escravo. Ele vai parar no Egito. Lá no Egito, José vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele agora é acusado de assédio sexual, é preso, vai parar numa prisão. E nessa prisão, aqui no versículo 40, vem dizendo que ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E depois de 2 anos ele pede, né? O versículo que eu li foi livro do Gênesis 40, 23, quando ele diz assim: ao copeiro-chefe, todavia, não lembrou de José, porém dele se esqueceu. Talvez você esteja passando por esse momento achando que Deus já esqueceu de você. E muitos de nós temos vivido assim. Deus não lembrou, a milagre não aconteceu, a bênção não chegou, a gente já orou, já jejuou, o tempo passou e nada tem acontecido. Eu quero te falar que paciência significa a espera pelo tempo de Deus. A paciência significa a espera pelo tempo de Deus. E sem dúvida de que Deus ele vai agir conforme o seu amor e segundo a sua vontade.
Talvez você esteja aqui nesse exato momento me assistindo impaciente por algo que não aconteceu. E Deus está falando com você. A paciência é o tempo da espera de Deus. Nós conhecemos e eu fiz questão de resumidamente falar a trajetória de José. Mas ele esperou paciente no Senhor, com obediência, com amor. José, ele esperou pacientemente tudo isso com o Senhor e desenvolveu com tudo isso seus talentos, seus dons. José, ele era carismático, José, ele era inteligente e ele venceu tudo isso com o quê? Com carisma, com talento, com a inteligência. E assim tem que ser você, amado. Talvez você não tenha os irmãos de José te vendendo como escravo, te jogando dentro de uma cisterna. Mas o Senhor te diz hoje, Ele te deu talento, inteligência, te deu carisma. Passa o tempo da espera com paciência em Deus, esperando por Ele. Não te desespera, nem desobedeça a Deus, porque nós sabemos o que aconteceu com José do Egito. A palavra de Deus que tinha sonhos, e os sonhos se cumpriram. E não vai ser diferente, Erebaxuri canta nessa manhã contigo. Os teus sonhos irão se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então tem sonhos que ele vai realizar na tua vida e que você está passando pelo teste da prova, pelo tempo da espera de Deus. José, naquela prisão, quando ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, ele pede aquilo, não é? Para que ele lembre dele. Só que ele só foi lembrar deles 2 anos depois, quando o faraó teve o sonho das vacas gordas e das vacas magras. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Espere do tempo de Deus. A paciência é o tempo de Deus que nós devemos esperar. Deus vai exaltar a tua cabeça. Deus vai te colocar onde Ele te prometeu. José, até o cumprimento da sua promessa, ele passou pelas provas, passou pela luta, mas com inteligência. Seja inteligente. Não deixe o inimigo te abater. Não deixe o inimigo te entristecer. Não deixe o inimigo dizer para você que você não vai conseguir, que você não pode, que você pode estar numa prisão, que você pode estar aprisionado a algo. Não permita. Faça o que esse jovem fez. Acreditou nos sonhos, acreditou na promessa, no cumprimento da promessa e teve a paciência, porque a paciência é a espera do tempo de Deus sobre a nossa vida. E nós sabemos o que aconteceu com José. José agora interpreta o sonho do faraó e agora ele se torna governador do Egito. Eu quero te falar que nem existia esse cargo, mas Deus criou para exaltar e honrar a cabeça daquele que espera com paciência no Senhor. Agora ele se torna governador do Egito. A segunda pessoa depois de Faraó. Eu quero te dizer nesta manhã e ser profeta de Deus, Orebachuri canta, é para você mesmo. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento que você vai estar me ouvindo e assistindo esse vídeo. Mas eu quero dizer que é para você. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. E o que Ele falou, ninguém pode revogar, ainda que você passe pelo teste da paciência, do tempo da espera. Mas eu quero te dizer que Ele é fiel e Ele vai cumprir todas as promessas dele na sua vida. Mas para isso nós precisamos ter o quê? Paciência. E a paciência é a espera do tempo de Deus na tua vida. Deus tem propósito para ti. Talvez seja hoje, amanhã, depois, eu não sei. Mas Deus, Ele vai realizar na tua vida assim como Ele realizou na vida de José. Se José tivesse abandonado dos seus sonhos, se José tivesse desistido dos seus projetos, se José tivesse desistido da promessa de Deus, no momento que ele foi jogado numa cisterna, quando ele foi vendido para o mercador de escravo, quando ele vai parar lá no Egito e agora vendido para Potifar, sendo acusado de assédio, vai parar numa prisão, ele não teria se tornado governador do Egito. E a promessa de Deus não teria se cumprido, Rebachuri canta na vida dele. Ei, eu quero te dizer nesse dia, tem promessa para a tua vida, não importa da forma que você vai chegar lá no cumprimento da tua promessa. José, para chegar no cumprimento da promessa dele, ele foi vendido como escravo, ele foi levado para uma prisão. Talvez Deus queira usar pessoas que você sejam improváveis na tua vida e que você talvez ache que isso não é o caminho certo. É Deus trabalhando, é Deus realizando o projeto, porque enquanto José estava passando pela trajetória, Deus estava preparando aquilo lá na frente que ia realizar os sonhos dele, que ele se tornou governador do Egito. Toda a família teve que se curvar diante dele como o sonho dele havia acontecido e agora ele era o quê? O provedor daquela família. Se José não tivesse ido na frente,
toda a sua família teria morrido, até mesmo ele teria morrido. Às vezes Deus usa coisas para levar a gente até o cumprimento dos nossos sonhos. E talvez você esteja duvidando daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele vai fazer na tua vida. Tem promessa? Então somente creia, somente espere pelo tempo da promessa na tua vida. E que eu sei que a nossa paciência às vezes será testada. E muitas vezes, principalmente no dia de hoje, você será testado. Espere que você hoje vai ser testado. Mas eu quero te dizer que quando a gente passa pelo teste, quando a gente passa pela prova, quando nós permanecemos confiando no nosso Deus, no Deus que prometeu para nós, quando nós deixamos tudo nas mãos dele, ele vai fazer o tempo e ele vai fazer as promessas se cumprir na tua vida. Eu sei que Deus hoje ele tem algo para te entregar. Se você tem sonhos, deixa Deus realizar. Ainda que você tenha que passar por prisões, eu não estou dizendo que você vai ser preso, mas para chegar às vezes na concretização dos nossos sonhos, nós passamos por lutas, desafios, adversidades. Mas passe por isso com inteligência. Seja uma mulher sábia ou um homem sábio. Deus está falando é para você mesmo, homem e mulher de Deus. Que tem coisa na tua vida que você não está tendo inteligência, que você não está tendo paciência. Só acredite. Porque quem prometeu para você é fiel e vai cumprir. Não importa o cumprimento dessa promessa, o que você vai ter que passar. O que importa é que você venha acreditar nos teus sonhos, nos teus projetos e que vão acontecer para a honra e glória do nome dele. Então, amado, paciência. Paciência significa o quê? O tempo da espera, o tempo de Deus, do agir de Deus na nossa vida. E que Deus possa agir na tua vida grandemente e que Ele possa te abençoar nesse dia e que os sonhos, os projetos de Deus para a sua vida se realizem, ainda que nós não estejamos entendendo como estão sendo direcionados, da forma que Deus está conduzindo, mas Ele está no controle de tudo, assim como Ele estava no controle da vida de José. José poderia ter dito, meu Deus, cadê os meus sonhos? Eu vim parar numa prisão, tu me prometeste isso? Ei, te acalma, diz o Senhor. Descansa, descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é para morte. Ele já decretou a tua vitória, o dia e a hora. Receba. Tome posse dessa palavra nesse dia e amanhã nos encontraremos novamente nesse período de 7h30, 8 horas. Não, amanhã eu tenho santo jejum. Provavelmente eu vou entrar um pouquinho mais tarde ou bem mais cedo. Mas que Deus te abençoe, que a graça e o poder de Deus fique sobre as nossas vidas. Tenha um dia abençoado. E lembre-se, os sonhos de Deus, eles vão acontecer na tua vida. Amém? Deus te abençoe.